João, 1 de João, no seu capítulo 5, versículo, deixa eu pegar aqui, versículo 4 diz: Pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe. Veja a colocação de João. Todo filho de Deus pode obedecer-lhe. Por que ele fala isso? No 3, ele falou uma coisa aqui. Não são difíceis. Quer dizer, os mandamentos de Deus. Então, vou ler o 3 para a gente captar. Amar a Deus significa obedecer seus mandamentos. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis. Então, nós vimos o que é o mandamento de Deus, não é? Para refrescar a cabeça, a memória, nós poderíamos ir até o capítulo 4, lá no versículo 21, para a gente ver o que é o mandamento de Deus segundo João. E foi o próprio Deus quem nos deu este mandamento. Qual é? Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Aí está o mandamento do qual fala João, que é o mandamento de Deus, que nós devemos obedecer. E ele diz, não é difícil esse mandamento. Não é difícil este mandamento. Agora eu vou voltar para o 5. Este mandamento não é difícil. Ele diz no versículo 3 do capítulo 5 agora, né? Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis. Agora, no versículo 4 diz, pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe. Veja aí, os mandamentos de Deus não são difíceis. Não são complicados. E todos os filhos de Deus podem obedecer. Obedecer-lhe. Então, Deus não coloca proposta que a gente não consiga realizar. Os mandamentos de Deus não são difíceis e todos os filhos de Deus têm condição de obedecer-lhe. No versículo 4, todo filho de Deus pode obedecer-lhe. Que beleza, né? Então, é algo que todos os filhos de Deus têm condição plena de executar. Junto dizendo, é assim que a gente ama a Deus. Ama a Deus dessa maneira. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. Se alguém diz que ama a Deus, mas não obedece os mandamentos de Deus, então ele não, de fato, ele não está amando a Deus. Ele está apenas, o quê? Tagarelando. Sendo tagarela. Por quê? É no 3, né? Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E João diz, e os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis. Pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe. E nós vimos o que é obedecer esses mandamentos. É cumprir a linha vertical, que é a obediência a Deus, e a linha horizontal, que é amar aos irmãos. E nós vimos como devemos amar os nossos irmãos. Não é reunião social, não é ir comer, almoçar, jantar, fazer piquenique. Isso não é o amor de Deus. Isso é uma reunião social.
Mas o amor com que devemos nos amar é outra coisa, nós vimos. É nós compartilharmos Cristo. Amar os irmãos através de Cristo. E este através de Cristo, o que é? É, na verdade, compartilhar a palavra. Pois os filhos de Deus falam a palavra de Deus. No coração deles existe a palavra do Pai. E sai da boca deles a palavra do Pai. O mundo tem seus cânticos, suas canções, suas falas, suas propostas. Mas o que é de Deus? O olhar dele não está mais no mundo, nem nas coisas do mundo, nem nas propostas do mundo. Agora o olhar dele está onde Cristo colocou, no reino de Deus. E já faz 2000 anos que o reino de Deus é chegado. Aí está o local, o terreno, a nacionalidade, o território onde vive o Filho de Deus, no reino de Deus. E se o território dele é este território que Deus deu para ele há 2000 anos, é esse território que agora ele deve explorar. É aí o lugar onde as bênçãos os perseguirão. Quando o cristão aprende a habitar neste território. E de João, quando ele aprende a habitar nesse território, o que acontece? Vamos ver mais um pouquinho no 4. Todo filho de Deus pode obedecer-lhe, derrotando o mundo. Olha a proposta de João. Quando você entra nesse território do reino de Deus, você passa a ser aquele que obedece a Deus. E quando você obedece a Deus, uma coisa acontece: você derrota o mundo. Olha o que é derrotar o mundo para Deus dentro do panorama de João. Quando você entra no reino de Deus, quando você entra no território de Deus, que é a sua palavra, a palavra de Deus é o território de Deus. Ali jaz o país de Deus, o reino de Deus. Quando nós passamos a viver nesse reino, nós vamos respirar da sua atmosfera. E nós vamos falar das coisas do reino. E quando nós falamos das coisas do reino, compartilhando estas coisas que vamos entendendo do reino com o nosso irmão, que é o nosso próximo, nós estamos nos amando. Este é o amor de Deus, que Ele quer que se manifeste na nossa vida, que nós compartilhamos este amor. E este amor chama Jesus Cristo. Ele é o símbolo do amor de Deus. E Jesus Cristo, nós o compartilhamos de fato, quando nós compartilhamos a sua palavra, as suas mensagens. E assim, amamos os irmãos. E um compartilhando com o outro a mensagem de Deus, passa a amar. A amar. O amor rola por aí. O amor de Deus, da espécie de Deus. E quando nós entramos nessa plataforma, nesse nível, nessa atmosfera do reino de Deus, João diz que nós vencemos o mundo. Olha como nós vencemos o mundo. Quando nós estivermos dando os passos dentro do território da palavra de Deus. É assim que João disse que nós vencemos o mundo. E nós estamos cumprindo desta forma a parte do mandamento de Deus horizontal, que vai dizer: ame uns aos outros.
E à medida que vamos compartilhando a palavra, vamos desfolhando o amor de Deus nos corações dos nossos irmãos. Nós vamos nos edificando. E assim vamos ampliando o reino. Por isso Jesus disse, Paulo, vocês são a luz do mundo. Porque agora nós carregamos uma lâmpada brilhante e nossos gestos se verão de longe, porque o mundo está de olho em nós. Porque temos sinais diferentes, emitimos sinais de um outro reino. E este reino está aqui na Terra já faz 2000 anos. E nós compartilhamos o alimento desse reino. Passamos o perfume desse reino. E o mundo se pergunta, que povo é este? E aí vamos ter oportunidade de abrir a Escritura Sagrada e mostrar a figura mais amada do universo por Deus, o seu Filho. E vamos compartilhar esse amor um para com o outro. Produto, nós crescemos. Até que uma hora vamos crescer todos à estatura de Cristo. E quando isso acontecer, todos vão descobrir que tem poder para vencer o mundo. E tudo que há no mundo. Aí é quando o inimigo vai estar debaixo dos nossos pés. E quando pusermos o inimigo debaixo dos nossos pés, Cristo virá. Porque nós somos os pés de Cristo. Nós aqui pomos o inimigo debaixo dos nossos pés, com todas as suas arapucas. Aí o que Cristo falou? O que eu fiz, vocês farão. Nós temos que descobrir esta autoridade. E ela nos foi dada para vencer o mundo e as coisas do mundo. E ela chama Jesus Cristo. No meu nome, você vai curar enfermo, vai expulsar demônios. Esta autoridade foi nos dada. Agora temos que tomar posse e pertencer ao reino e se alimentar da seiva do reino. Então o Espírito Santo confirmará cada palavra que sair da nossa boca. É uma boa nova, né? E assim vencemos o mundo. O Filho de Deus vence o mundo. É o que está escrito aqui, não é? Bem claro aqui, no versículo 4. Pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe, derrotando o mundo. É uma boa nova, né? Nós temos essa autoridade. Porque agora estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas estamos localizados no reino de Deus, que é chegado há 2000 anos. E Cristo nos deu a autoridade para fazermos o que Ele fez. Vamos tomar um pouco dessa autoridade agora? Vamos pôr o inimigo debaixo dos nossos pés? Isso é autoridade minha e sua. Já nos foi dado há 2000 anos atrás. No meu nome. Vamos lembrar que tudo é no nome dEle. Que o mérito é dEle. E Ele joga esse mérito, essa luz, para nós. E diz que também nós somos luz do mundo, como Ele foi e é a luz deste mundo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos toda a força do mal, toda a força da enfermidade, toda a força da maldade, da perseguição, toda a força de ódio, inveja, mágoa, tristeza dentro dos corações, toda a força de enfermidades, moléstias, em o nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Recebemos a tua cura, porque enviaste tua palavra e nos saraste. Em nome de Jesus Cristo, amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta, eu vou dar um tempinho. Você pode fazer.
fechar aqui agora.